Vamos falar do Guarani. O Bugre joga daqui a pouco, né, às 8 da noite, lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. Marcos Luiz está chegando aqui no telão da Band, no novo cenário aqui da Band, no nosso programa, para trazer as informações do Guarani. Diz aí, Marquinhos. Pode vir, Marcos. Legal, Batista. Lá vai o Marco, hein, para falar desse Guarani. Boa tarde mais uma vez, né? O pessoal que está nos acompanhando aqui pela tela da Band, para falar desse Guarani. Guarani tem jogo importante hoje contra o Red Bull Bragantino. Vem de uma vitória no campeonato, estreou bem contra a equipe do São Paulo, jogando em casa, surpreendendo o tricolor, e espera o torcedor que o Guarani faça o mesmo também na partida de hoje contra o Bragantino. O Eduardo Persson é um atleta que tem a confiança do técnico Daniel Paulista. Ele dá a receita, o que o Guarani vai tirar de proveito da partida contra o São Paulo e aplicar na partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. Foi muito importante começar com os 3 pontos, a vitória. O time desempenhou um excelente papel. Tivemos uma boa atuação no que foi falado pelo professor, então agora só continuar as vitórias aí, se Deus quiser, para quanto antes classificar. Da mesma forma que o Guarani se preparou forte para esta partida, você vai acompanhar também o material do Bragantino, adversário do Bugre. A principal novidade no Red Bull Bragantino para a partida contra o Guarani é a volta do atacante Arthur, escolhido como um dos melhores da posição no Campeonato Brasileiro de 2021. Ele desfalcou o Massa Bruta na primeira rodada do Paulistão, porque se recuperava de Covid-19. Outros 3 jogadores que estão na lista de relacionados pela primeira vez são o meia Johan, o lateral direito José Hurtado e o atacante Sorriso. O atacante Bruninho também se recuperou da Covid-19 e está de volta ao elenco. Já o volante Jadson Silva é a nova vítima do coronavírus e fica de fora do confronto contra o Bugre. Bom, Batista, o Guarani também tem problemas, né? Inclusive por conta da Covid. Lembrando que Ronaldo Alves e o Índio são jogadores que não participaram da partida de hoje exatamente pela recuperação da Covid-19. Rodrigo Andrade ainda não está bem fisicamente e não foi relacionado pelo técnico Daniel Paulista. Aproveitando então a arte da tela para o telespectador que nos acompanha, o provável Guarani para o jogo de hoje. Kozlinski no gol, Diogo Matheus na lateral direita, a zaga sendo formada com o Derlan e com o Hernando, mais o Eliel na lateral esquerda. Daqui a pouco eu vou falar dessa situação da lateral. Meio campo com o capitão Bruno Silva, mais Eduardo Persson e Madison. Na frente, Iago, Lucão do Break e Júlio César. Deve ser esse o time do Guarani. Sem poder contar com o Bidu, jogador que foi para o Cruzeiro, o Guarani está trazendo Matheus Pereira, do Cruzeiro. Quem é Matheus Pereira? Jogador que teve uma boa oportunidade com o Luxemburgo, na época no Cruzeiro, se não me falha a memória, são 21 jogos, atuando pela equipe de Minas Gerais, e agora está sendo contratado pela equipe do Guarani por empréstimo, para brigar ali com o Eliel na lateral esquerda. Aquilo que o Daniel falou na última entrevista coletiva, que o Michel Alves estava no mercado na busca de jogadores, Batista. Bom, Marquinhos, o Ronaldo Alves e o Índio continuam afastados, né? Estão com Covid, é isso? Não foram liberados ainda, né? Isso, eles estão se recuperando da Covid, já não participaram do jogo contra o São Paulo e não jogarão esta noite em Bragança contra o Bragantino. Júlio Nascimento, a sua opinião, partida marcada para as 8 da noite com o seu comando pela Rádio Bandeirantes e também pelo YouTube. Acompanhe a narração do jogo do Júlio Nascimento pela Rádio Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Diz aí, Júlio. É isso mesmo, né, Batistão? São 2 situações diferentes, né, para o jogo de hoje, né? O cenário se desenhando com o Red Bull Bragantino tentando a reação depois de um começo nada animador, né? Uma derrota pro Mirassol, inclusive o Mirassol jogou muito bem, o Bragantino jogou muito mal. E por outro lado, o Guarani muito motivado, né, pela apresentação que teve contra o São Paulo, não só pela vitória, mas o Guarani mesmo com alguns desfalques, o próprio Daniel Paulista falou sobre isso depois do jogo, que superou ali o pouco tempo de preparação para esse jogo contra o São Paulo e teve uma apresentação muito segura. Então acho que o torcedor está esperando isso mais uma vez. O Guarani vencendo hoje assumiria a liderança do Grupo A, que tem o Corinthians, inclusive com a possibilidade de abrir uma boa vantagem de pontos
para a terceira colocada do grupo, que é a Inter de Limeira. Então é um jogo que, apesar de ser no início do campeonato, fora de casa, já começa a ter um cenário de importância muito grande para a sequência do campeonato do Guarani, né? Hoje um resultado positivo seria muito importante para o trabalho do Daniel Paulista por dois aspectos: a questão da confiança e já começando a pensar em tabela, porque pela frente aí tem Santos, depois tem alguns duelos difíceis. Então o Guarani precisa aproveitar esse momento de instabilidade e de desfalques da equipe do Red Bull Bragantino, Batistão. Vamos lá, Tigrão, você que estará na transmissão hoje à noite, né, vai comentar a partida ao lado do Gleger Zorzin. Jogo em Bragança Paulista, tem favorito? Jogo equilibrado, muito equilibrado. Em condições normais, se o Bragantino tivesse com todo o seu elenco à disposição, eu diria que o favoritismo era da equipe da casa. Mas, pelos desfalques, o Júlio acabou de falar o termo instabilidade, uma atuação horrorosa na estreia contra o Mirassol. E o Guarani, pelo que jogou contra o São Paulo, e o time parece que já deu um certo encaixe, não é? Lucão do Break jogando bem, esse Iago, um jogador insinuante, ali pelo lado direito, ele é ambidestro típico, né? Direita, esquerda, tal. O Júlio César compondo, fazendo aquele retorno, aquela volta para marcar. O meio-campo já andando, o meio-campo já começando a alimentar o ataque, os laterais aparecendo, sobretudo o Diogo Matheus, né? Então a zaga encaixou, a zaga bem, muita segurança contra o São Paulo. Então não tem favorito não. Por jogar em casa, o Bragantino tem a seu favor o equilíbrio de prognóstico. Senão eu diria aqui que pela instabilidade do Bragantino momentânea, que o Guarani seria o favorito, mas não vou atribuir favoritismo para nenhum dos dois. E é um jogo típico para empate hoje à noite lá no Nabi Abichedi, na belíssima Bragança Paulista. E para você, CH, a sua expectativa para este jogo 8 da noite em Bragança Paulista? Então, a impressão que eu fiquei na partida contra o Mirassol é que o Bragantino está com as pernas pesadas. Típico de time que está se preparando, evidentemente, é óbvio isso, numa pré-temporada, né? Eu senti o time muito lento ainda e eu não vou cair nessa não. Pela qualidade técnica do elenco, a qualidade técnica do seu treinador, da estrutura e mando de campo, o Guarani vai ter bastante dificuldade. Porém, eu quero dizer que apesar da dificuldade que é sempre jogar em Bragança, o Guarani demonstrou para mim, contra o São Paulo, um futebol muito equilibrado e de organização. Se repetir a organização e a bola que jogou contra o São Paulo, tem boas chances em Bragança, mas é jogo complicado, é jogo equilibrado. Para não dizer que tudo foi maravilhoso, extraordinário, claro que a vitória foi espetacular contra a equipe do São Paulo, mas uma preocupação do Guarani é o banco. Os caras que entraram no segundo tempo puxaram o time para baixo. Não foram bem, no segundo tempo o Guarani sofreu bastante. Fez um ótimo primeiro tempo, no segundo tempo, quando precisou do banco, o time caiu. Foram dois tempos distintos. Primeiro tempo organizado, segundo tempo, quando precisou mexer no banco, você tem toda a razão. É que muita gente não está pronta fisicamente também, né, Batista? Giovanni Augusto entrou muito mal, aquele Ronald. Muito mal. Entrou mal e ainda cometeu um pênalti horroroso. João Vitor acabou de entrar, tomou o gol de cabeça. Também. O zagueiro, né? Mal posicionado. Muito mal. Então tem que melhorar isso aí, se o Guarani quiser, porque também não adianta, né, ganhar do São Paulo, o campeonato não acabou. Então, vitória, já foi, 3 pontos no balaio, mas agora tem que começar a se preocupar. Só vamos liberar o Marquinhos. Só me lembraram essa agora. É boa. Me lembraram aqui o seguinte, que comparando com o Campeonato Paulista do ano passado, o Guarani na estreia do Vinícius Bergantin, né? Bergantin, que está na Inter. O Guarani tomou de 3-0 em casa na estreia. Veja, e conseguiu ir para as quartas de final contra o Mirassol. Tem que esse liberar ano o Marquinhos, estreia ganhando de um grande. Tá melhor. Vai, Sucuri! Vai lá, Marquinhos. Batista, hoje, como tem jornada esportiva, logo mais à noite, a gente tem que ter substância, né, Tigrão? Você também conhece muito bem, já viajou por aí, então, um ragu com polenta, Batista. O que é ragu, hein? Eu não entendi o que ele falou. Isso é bom. O que é ragu? Ragu, sabe o que é, Tigrão? Ragu é o ossobuco. E ele é feito, esse ragu é um molho feito com essa carne do ossobuco. Aí você joga por cima da polenta, por isso que se chama ragu, tá certo? Tá, numa segunda eu não termino a jornada. Então é ragu de ossobuco. Tô fora. E atenção.